De volta com o terceiro bloco do Bom Dia Rio Branco, eu recebo aqui o diretor lá da Policlínica do Tucumã. Seja muito bem-vindo, João Paulo. Obrigado. Tá bom? Obrigado por aceitar aqui o convite de entrevista. Nós vamos ter um bate-papo aqui, falar um pouco sobre o atendimento, como que está funcionando na Policlínica do Tucumã, que abriu agora também espaço para atender aos servidores da saúde. Não é isso, João Paulo? Seja muito bem-vindo. Um bom dia para você. Obrigado, eu agradeço a você, agradeço ao espaço na TV Rio Branco. E gostaria de mais uma vez parabenizar a TV, porque eu, como trabalhador da saúde, no meio de uma pandemia também, eu chego nos locais, já vou observando a biossegurança, né? E eu percebi todo mundo, que você está sem máscara, mas nós estamos num ambiente bem aberto, mas eu percebo todo mundo de máscara, todo mundo usando a sua biossegurança. Então eu sei que é inclusive um pedido da própria direção e uma exigência, isso é muito bom. Então eu queria reforçar e parabenizar a TV, porque nós precisamos hoje, no meio da guerra que nós estamos vivendo, usar como escudo principal a máscara. Verdade. Então eu não poderia iniciar deixando esse meu registro na TV Rio Branco. Nós que estamos transmitindo aqui todo dia informações, e pedindo precauções ao povo, temos que ser exemplo também, né? Por isso que aqui no estúdio as pessoas sempre de máscara, né? Eu, como apresentando, falo um pouco mais, fico sem ela, você está com a máscara, como foi reforçado por você, mas é o cuidado, o princípio que tem que partir, da pessoa. Falando nisso, já queria pedir aqui a sua opinião, tanto quanto psicólogo, como gestor, qual é o seu panorama sobre o atual momento em que nós estamos vivendo em Rio Branco? Então, hoje, a gente olha para a conjuntura, primeiro nacional, a gente olha para o Brasil, e a gente faz o recorte para o nosso estado e recorta mais um pouco para a nossa cidade, Rio Branco. Nós hoje vivemos o pico da pandemia. Hoje nós vivemos uma situação de gravidade. Nós vivemos hoje uma situação de sobrecarga para os trabalhadores de saúde. Nós vivemos hoje uma sobrecarga na rede de assistência do Estado. E aí a gente vê o esforço da gestão do Estado, a gente vê o esforço dos trabalhadores de saúde, que são guerreiros, guerreiras, aguerridos, pais, mães, que abandonam as suas casas, abandonam as suas famílias, ficam ali 24 horas, 12 horas, 36, 48 horas de plantão, longe de casa, salvando vidas, se doando. E aí não é nem por salário, nem por dinheiro, porque se for olhar o salário não é nada do outro mundo, né? Porém, a responsabilidade profissional e humana, hoje ela está acima de qualquer valor que a gente receba. A gente não está olhando para o que a gente recebe, a gente está olhando para o movimento de salvar vidas, que cada um de nós, dentro da nossa função, como aquele que limpa o chão, como aquele que está na portaria, como aquela que é da lavanderia, como aquela que faz a comida, como médico, como psicólogo, como nutricionista, como enfermeiro, como enfermeira, como atendente, todo mundo hoje está salvando vidas, cada um dentro da sua complexidade. Então, hoje o panorama ele é o pior possível. As pessoas têm que entender, a gente não pode botar panos quentes aí, não é fazer sensacionalismo barato, é dizer como trabalhador da saúde, como uma pessoa que vive dentro da assistência à saúde do Estado, que a situação está gravíssima. É a realidade. A realidade hoje é essa, e as pessoas têm que se conscientizar do momento que a gente vive. E aí, a gente não leva... As pessoas geralmente, quando a gente abre para essa discussão, levam para o aspecto cru da economia. A economia ela é indiscutível, ela tem que ser sempre respeitada, cuidada e valorizada, porque é a partir dela que a gente vive no mundo capitalista, na organização administrativa do Brasil. Porém, a vida está acima de qualquer coisa, a vida ela não tem preço, então a gente tem que saber balizar as coisas. Economia, você vê o último decreto, que houve essa abertura pelo entendimento do comitê, da parte socioeconômica, porém, aí eu me faço esse questionamento. Por que as pessoas não seguem as regras? O governador tem olhado para a parte empresarial, tem olhado para a parte econômica, porém tem que seguir as regras. Será se realmente as academias vão atender 20%? Isso a partir do dia 9, né? A gente precisa fazer esse questionamento. É possível viver dentro de uma pandemia com seguridade? 100% jamais. Porém, a gente tem que se adequar às regras. Então, hoje, o maior condutor do vírus, ou o condutor do vírus, somos nós, seres humanos. Então, a gente precisa se readequar a esse novo momento que a gente vive. É um quebra-cabeça, que o governo tem que bater em questão de flexibilização. Fazer com que as pessoas também cresçam economicamente, não fechem seu comércio, não percam ali seu emprego também, os seus funcionários. Mas, como você acabou de dizer, será que realmente é seguida as normas? Essa é a questão. Quando a gente passa em um restaurante, uma empresa, e você vê todas as mesas
que seria com capacidade para pelo menos uma mesa, 2 pessoas, e você vê 4, 6 pessoas em uma mesa, já significa que não está sendo, né, respeitado o cumprimento. Seguida a regra. Então, eu pergunto para você, João Paulo, né, com questão de tudo isso que acontece, toda essa situação, o desrespeito, o descumprimento das normas, como fica a saúde mental, né, do trabalhador, do servidor da saúde, ao saber que há algum tempo, após toda essa aglomeração, vocês terão que estar cuidando dessas pessoas que possivelmente aí vão contrair a Covid-19 pela falta do respeito e de respeitar os decretos. Às vezes a gente acompanha essas discussões e vê as pessoas mais uma vez bater só na economia e não olha para o trabalhador. Esse trabalhador que perde o seu colega que está ao lado, esse trabalhador que na maioria das vezes recebe a sua mãe, o seu pai no leite UTI, o seu filho, a sua filha, e tem que ter forças físicas, e aí cada um no seu credo, né? Física, espiritual e mental, que nós somos uma tríade. O ser humano ele é uma tríade, né? Cada um dentro do seu conceito, mas nós temos, todo mundo tem uma alma, todo mundo tem um espírito, que tem que estar fortalecido, e a saúde mental, ela é a primeira a ser abalada, né? A gente se emociona a cada dia ao ver essas conduções serem tomadas e as pessoas não olharem para o trabalhador da saúde e dizer o que é que o trabalhador da saúde está enfrentando. E como psicólogo de formação que sou, estou gestor, mas sou psicólogo de formação, a gente sofre 2 vezes mais do que o cidadão comum. Por que a gente sofre 2 vezes mais? Porque a gente tecnicamente está dentro do processo, entende todo o processo de acréscimo e crescimento do vírus, e ali nós estamos recebendo parentes, amigos, e aqui no Acre, principalmente, onde todos nós se conhecemos direto ou indiretamente, as famílias se conhecem, então assim, é muito difícil, na maioria das vezes, a gente superar esse momento. Nem na própria policlínica nós tivemos baixa na nossa equipe, perdemos colega, né? Infelizmente tivemos um óbito de um colega nosso, técnico de raio-x, que veio a óbito, foi contaminado com Covid, enfim, quantas unidades como o pronto-socorro, as UPAs, o INTO, Fundacre, têm perdido colegas trabalhadores da saúde, e isso é muito triste para nós, porque nós temos que chorar e viver o nosso luto no dia seguinte na prática. Nós não temos nem o tempo de se afastar para poder viver esse luto. Não dá para sentir a dor. Não dá, né? Tem que sentir a dor trabalhando e salvando outras vidas, direto ou indiretamente. Aí seja quem esteja na administração, porque quem está naquele prédio da secretaria também trabalha e faz gestão e cuida de vidas. Quem está na assistência direta, na linha de frente. Então, assim, é uma situação que impacta socialmente e de visão psicológica direto ou indiretamente todo mundo, porque no momento que afeta você, afeta sua filha, seu filho, sua esposa, esse enfermeiro, esse médico, quando ele volta para casa, ele também traz uma carga que vai ser desaguada dentro da casa dele. É verdade. Então a esposa vai sentir, os filhos vão sentir, e é aquela frase de dizer, o problema do trabalho a gente não leva para casa, infelizmente nesse momento não tem como. A gente tenta o máximo possível deixar, mas alguma porcentagem a gente vai levar. Infelizmente. Fica esse sentimento. Infelizmente. Agora, João Paulo, você acha que o Acre tem estrutura para aguentar esse novo pico, essa segunda onda da Covid-19? Né? Na verdade, a gente já sabe, tem as informações de que mais de 90% dos nossos leitos já são ocupados. Você acha que o Acre aguenta até quando, né, esse segundo pico, essa segunda onda? E creia você ou não, né, que nós teremos aí uma geração ainda maior de caos no estado do Acre por conta desse pico? Primeiro a gente olha para os números, né? O Acre hoje, o Acre ele é 98% SUS dependente. O que é que isso quer dizer? Quando você coloca lá, você for consultar a distribuição de leitos SUS no Brasil, aí tem todos os estados e tem a estratificação por cidades capitais. Então, hoje, o estado do Acre ele é 98% SUS dependente. O que é que isso quer dizer? Que 98% da nossa população, 98% dos quase 900 mil habitantes que nós temos, dependem do SUS. Isso é bom? É bom. Porém, existe um agravante. Nós não temos retaguarda do terceiro setor na assistência à saúde no estado do Acre. A gente acompanhou, e aí eu estou falando publicamente, porque eu vi, inclusive nas páginas de comunicação das unidades privadas, elas falando que não estavam recebendo, não estavam internando, porque chegaram à capacidade máxima. A gente viu os hospitais privados do estado do Acre fazer essas notas. Inclusive foram notas que saíram entre o final da semana passada e reforçaram no último final de semana. Então hoje a rede privada está
completamente assoberbada, né, com toda a sua capacidade. Quando a gente olha para o leito, para a rede SUS, que é a rede de assistência que o Estado gere, que vem toda a estrutura, hoje nós temos uma capacidade de atender às nossas demandas, dentro do que a gente está vivendo. Porém, as coisas estão se degringolando a cada dia por irresponsabilidade das pessoas, do ser humano, do cidadão comum que não usa sua máscara, que pega o ônibus e que as empresas de ônibus não colaboram porque eu estou sem carro e não estou contando que os outros me viram que eu estou andando de ônibus também. Você não vê as pessoas higienizando aqueles locais que pegam, que a gente segura corrimão, na roleta do ônibus. E tudo isso é uma área de contaminação, tudo isso é uma área de transmissão de contaminação. Quem usa o coletivo hoje, a maior parte da nossa população é usuário do transporte coletivo. E aí eu estou fazendo uma fala real, né? Então, assim, hoje, nos mínimos detalhes, a contaminação do Covid-19 vai tomando uma proporção significativa. E nós temos que ter essa visão que vai faltar estrutura para todo mundo, porque nós não vamos ter estrutura para atender toda a população. É verdade. Nós temos um limite. Porém, nós não tínhamos uma estrutura que foi... A última pandemia, os estudos mostram que foram há mais de 100 anos atrás, quando foi na gripe espanhola. Então, quem está vivo hoje não viveu uma pandemia. É verdade. E se está vivo, era jovem, criança, pequenininho, que nós temos aí, vozinhos de 117 anos, né? 111 anos. Mas, enfim, o que hoje a gente chama a responsabilidade é a população assumir o seu papel do cuidado e parar de criticar. E parar de estar achando que hoje todo mundo pode ser repórter, todo mundo pode ser jornalista, porque as redes sociais mostram isso. Isso é um pouco até estressante para nós, trabalhadores, né? Porque em algum momento vai faltar as coisas, sim. Porque nós temos hoje uma carga. Se eu tenho uma estrutura que eu poderia atender 50, eu estou atendendo 200. Como não vai degringolar? Como eu não vou ter uma pessoa que vai cansar? Como é que eu não vou ter um trabalhador que vai ter ali um momento de desconforto psicológico? Porque isso está acontecendo com as pessoas. Inclusive... Interessante te falar isso, na Policlínica, sim, a TV já fez uma cobertura lá com a gente, nós temos o Núcleo de Saúde do Trabalhador, nós estamos ofertando atendimento aos trabalhadores da Policlínica, que a minha vontade é estender isso para o Estado, com auriculoterapia, reiki, atendimento psicológico, nós estamos tendo também atendimento de fisioterapia com foco para o trabalhador, porque esse trabalhador é aquela história, é cuidando de quem cuida. Isso. Eu cuido de você, quem está cuidando de mim. A estrutura já está abalada, né? Com toda essa situação, abalada. São horas de sono perdida, muitas mortes ali passando pelas mãos dos funcionários, dos servidores da saúde. Então, a estrutura mental, corporal, já está abalada do servidor da saúde, né? Com tanta situação acontecendo. Fora isso, né, nós temos agravante, porque não é só a pandemia, agora nós temos a dengue. A leptospirose batendo na porta. A leptospirose que aumentou também. Aumentou. Então, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, criando um colapso na saúde. Isso. E aí, como você citou aí no início da entrevista, que as pessoas não respeitam também o decreto, o quantitativo que é dado pelo governo, pelos decretos de pessoas. Quando você fala que em um transporte público, num ônibus, né, não tem a higienização por parte da empresa, né, é lotado. Diminuíram também a frota dos ônibus, o que aumenta ainda mais a demanda. Então, tudo mostra que não é cumprido, não é respeitado conforme pede a saúde pública. Exatamente. Né? E aí, no final, quem fica esgotado são vocês, servidores da saúde, não é verdade? Isso é toda uma estrutura, né? Você vê um secretário de saúde do estado do Acre, hoje, doutor Alisson Bisteni, completamente cansado, né? Você vê, é notório que a pessoa vai cansando, que é um ser humano. Que agora também o governador, infelizmente, contraiu o Covid, né? Inclusive que Deus possa restabelecer a saúde dele e toda a família, né? Cansado, correndo contra o tempo, e a gente tem essa situação migratória hoje dentro do estado, né? Também ali na fronteira de Assis Brasil. Então, a gente vive hoje várias situações dentro do Estado que somam negativamente, mas a população precisa assumir o seu papel. A gente tem dito muito isso. No saguão, dito isso para a população da própria unidade. Assumam o papel de cada um. Vocês precisam assumir o cuidado também. Esse cuidado ele é partilhado. Eu não posso só responsabilizar o governo, eu não posso só responsabilizar um líder de governo. Não, eu tenho que responsabilizar com cautela, mas eu também tenho que assumir o meu cuidado. E também como trabalhador. Né? Eu não posso ser, como trabalhador de saúde, eu não posso ser uma pessoa que vá disseminar situações que possam ocasionar desconforto na população. Eu acho que esse hoje é o grande sentido de tudo. Nós mantermos o equilíbrio, porém, nós temos cautela em tudo. Sim. E, João Paulo, né, eu queria pedir a sua opinião pessoal, e também como profissional, sobre a segurança, né, para prevenir a Covid-19 quanto à nossa população. Né? O que você acha, né, qual que é a sua avaliação, né, sobre a segurança tomada aí
contra a contaminação da Covid-19, né? Que está sendo levado na brincadeira pela maioria, né? Mas você acha que por parte do Estado, por parte do governo, né, dos servidores da saúde, né, essa prevenção, a mensagem está sendo realmente levada à população? Então, eu vou te falar primeiro como Policlínica do Tucumã. Hoje, vamos colocar, nós estamos a poucas semanas de um ano de tudo isso, né? Daqui a poucos dias vai completar um ano de tudo isso que a gente está passando. Em março agora, já completa um ano de tudo isso que a gente está vivenciando hoje. Nunca faltou um EPI para a minha equipe. Nunca faltou um material para a minha equipe. Eu posso falar da unidade que eu faço a gestão. Sim. Nunca faltou uma equipe, nunca faltou... Aliás, uma equipe ficou descoberta, nunca faltou uma máscara, nunca faltou um gorro, nunca faltou um avental. Porém, pasme você, houve resistência e até hoje nós temos que supervisionar os setores, porque ainda existe aquele servidor que tem resistência ao uso de uma máscara. Pasme você. Eu estou lhe falando de um trabalhar da saúde, estou lhe falando de uma situação na linha de frente. Que está na linha de frente. Não estou falando de estou falando de visão de trabalhador de saúde, mas é muito ruim usar isso aqui. Eu digo, realmente é muito ruim usar isso aqui, mas como hoje, como por uma questão de respeito social, como por uma questão de ética humana, nós usamos roupa. Por uma questão de respeito, né? A gente usa roupa. Hoje, por uma questão de respeito e por uma questão de salvar vidas, nós temos que usar máscara. Então, hoje, não temos para onde correr. Nós temos que condicionar, inclusive, as nossas crianças a usar máscara. Porque a criança ela é um condutor, ela é um ser humano, só que um ser humano pequeno. Então, ela tem todas as suas funções fisiológicas e químicas funcionando. Então, ela é um transmissor também, porque ela vai pegar a Covid e ela vai transmitir também se ela pegar. Então, o pai, a mãe, o avô, a avó, o tio, a tia, o irmão mais velho, tem que condicionar e educar as crianças já a usar máscara. Por quê? Porque a gente sabe que, infelizmente, nos próximos meses, e aí eu estou falando de 2020, entrando em 2021 e entrando em 2022, infelizmente, a máscara nós vamos usar ela pelos próximos anos da nossa vida. É verdade. Infelizmente. Então, nós temos que condicionar as nossas crianças. Eu acho que hoje a discussão básica vamos condicionar as nossas crianças a usar máscara. Às vezes eu percebo lá no saguão da Policlínica, aquela mãezinha que chega com 2, 3 crianças, ou chega com uma, e aí ela fica... Tem uma que aceita, mas a maioria não aceita. Mas o pai tem que partir para o convencimento e ensinar a partir de agora que a criança vai ter que usar máscara. Ele tem que amar o filho e tem que saber que é um momento necessário. Né? E todos nós temos que a cada dia se condicionar e se conversar sobre a importância da biossegurança. É por isso que eu iniciei Parabenizando a TV, porque eu cheguei aqui e vi, eu já fui em outros locais que eu não me deparei com o que eu me deparo aqui quando eu venho. Infelizmente, né, em restaurantes, cuidado, né? Em lanchonetes, tem que usar. A gente hoje precisa estar higienizando as mãos com álcool gel e usando as máscaras em todos os locais que a gente for, de forma indiscutível, por uma questão de seguridade à vida humana. Enquanto não tiver vacina para todo mundo, a prevenção é essa. Enquanto não tiver. O governo faz a sua parte, o trabalhador está fazendo a dele, porém, nós, cidadão comum do dia a dia, precisamos fazer o nosso papel. É verdade. Fazer o nosso papel. A gente vê também que não é só essa questão, porque na questão da vacinação já estão conseguiram já o quantitativo bom aos idosos de 90 anos, de 85 anos, agora nós estamos na escala de 70 anos. E não houve procura, né, por vacinação numa quantidade ao qual seria necessário da vacinação desde a meta estabelecida. Idade, né? Então, a gente vê que não dá para entender qual que é o pensamento da população em respeito a isso. Porque se você já tem ali a vacina e não tem a procura, e aí, sobra o quê? Depois está internado? E hoje, eu encaminhei para o diretor, né, o Macedo, vou passar para você, o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, o CONAS, emitiu uma Carta à Nação Brasileira. Nessa Carta à Nação Brasileira, que foi publicada hoje, eles falam que a mídia, que a comunicação em vídeo, em rádio, escrita, tem uma importância fundamental de mostrar para a população a importância da biossegurança, a importância de seguir com os cuidados da biossegurança contra a Covid-19. Então, assim, eu queria mais uma vez parabenizar a TV, que vocês têm batido em cima disso e têm feito uma abertura significativa para que a população entenda. E aí, aproveitando, eu vou falar para o vozinho, para a vozinha, tome a sua vacina. Pai, filho, oriente os seus avós, filhos, oriente os seus pais, sobrinhos, oriente os seus tios mais velhos a tomarem a vacina. A vacina ela não vai matar ninguém. Existem os negacionistas, existe aquele movimento anti-vacina que hoje existe no nosso país, infelizmente,
com grupos organizados, né? A gente sabe que existe Brasil afora, em todos os cantos hoje tem, mas a gente precisa falar que a vacina, ela salva vidas. Isso. E o Brasil sempre foi modelo mundial, e aí a Fiocruz mostra isso, os dados epidemiológicos mostram isso. Não há o que temer, porque avançou bastante. O Brasil sempre foi modelo mundial na vacinação em todos os aspectos que nós passamos na saúde pública até aqui. Então, vamos tomar a vacina contra a Covid-19, porque ela hoje é o meio que nós temos para salvar e preservar as nossas vidas. Então, a gente tem que falar da importância da vacina para as pessoas, porque contam inúmeras histórias, assustam as pessoas e aí causam uma certa histeria coletiva, e as pessoas podem, a partir daí, negar algo que está sendo ofertado, que é a vacina. Inclusive, infelizmente, em números muito restritos, a gente espera que esses consórcios dos governadores possam funcionar e dar certo, para que o Estado, o governador já se propôs, né, já está trabalhando, correndo contra o tempo, participando de todas as discussões com o grupo de governadores para que o Acre possa adquirir, a partir dos consórcios, né, com outros estados, as vacinas para a gente poder vacinar, que é o grande sonho hoje, o desejo nosso, uma vacinação em massa para a nossa população, e vamos crer que isso vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Por falta de esforço, não é. Agora são 10 horas e 5 minutos. João Paulo, muito obrigado, por atender aqui ao nosso pedido de entrevista no Bom Dia Rio Branco. O espaço estará sempre aberto a você, a todos os profissionais de saúde, inclusive você representando hoje aqui aos servidores da saúde. Muito obrigado pelo serviço prestado à nossa população, à nossa sociedade. Desejo que Deus abençoe a todos os profissionais de saúde, que tenham êxito, que consigam salvar ainda mais vidas e que as pessoas que acompanham o Bom Dia Rio Branco, acompanharam essa entrevista, possam também ter a consciência, de fazer o certo, de prevenir, de cuidar e amar a sua família. E também ter todo o respeito e condolência aos nossos servidores da saúde, que estão sofrendo bastante na linha de frente para salvar a sua vida, a vida da pessoa que você ama. Então, tenha os devidos cuidados. João Paulo, muito obrigado. Um bom dia. Um bom dia a você que acompanhou o Bom Dia Rio Branco. Uma ótima terça-feira. E, se Deus quiser, amanhã, na quarta-feira, nós estaremos de volta com mais notícia e informação aqui na tela da TV Rio Branco, canal 8.1. Bom dia para todo mundo e até amanhã, se Deus quiser.